Bem, meus amados irmãos, muito bom dia a todos novamente, aos que chegaram agora nos últimos instantes. Que todos recebam aí o meu carinho, o meu afeto, a minha gratidão. Por vocês estarem comigo compartilhando das vibrações amorosas dos espíritos bons que nos acolhem. Então, que todos sintam em cada lar, em cada cantinho aconchegante, as vibrações suaves e doces dos espíritos amorosos e bons que incansavelmente nos acolhem e nos ajudam. Que todos recebam, então, a minha alegria, a minha gratidão, o meu carinho também, o meu afeto, o meu ainda ínfimo amor. Meus amados, né? Se vocês observarem hoje, com certeza vocês estão vendo a minha imagem até melhor, porque, digamos assim, no último domingo, passei um aperto danado, porque estava com dificuldade, e era na internet também, no computador. Então, hoje, eu estou com outro computador, né? E com certeza de melhor resolução, né? Então, a alegria, né? Sempre de ver que nós sempre temos as oportunidades em tudo para nós caminharmos de forma melhor. Meus amados, como sempre, né? Os nossos encontros nessas manhãs é uma alegria e tem o propósito de nós nos ajudarmos reciprocamente no aprendizado essencial de cuidar, de dar direção, de equilibrar os nossos sentimentos. O principal objetivo dos nossos encontros é a cada dia mais nós nos tornarmos espíritos melhores e, consequentemente, termos domínio, equilíbrio para dar direção ao que sentimos. Conscientes que somos, né, que nós somos esses espíritos de Deus, criaturas divinas, no estado evolutivo de humanidade, em uma escola planetária de mundo de provas e de expiações, terminando esse ciclo, iniciando o ciclo da regeneração, da transformação íntima dos nossos sentimentos, a renovação na nossa intimidade. E como fazer para que nós tenhamos olhos de ver e coração de sentir a grandiosidade da oportunidade que nós nos encontramos? Que tenhamos olhos de ver e coração de sentir Deus, o infinito amor, a infinita bondade, a infinita misericórdia, o infinito bem. Como que na ambientação reencarnatória que nós nos encontramos, conhecendo e sabendo e procurando entender cada dia mais qual é realmente a essência do nosso plano reencarnatório, qual é realmente a essência de sentimentos que viemos para renovar. Como fazer para cada dia termos mais clareza dos objetivos verdadeiros nossos aqui na nossa vida corporal. Já temos a luz íntima nos nossos corações que nós somos espíritos e que nós que estamos encarnados estamos com uma oportunidade da vida corporal. E na oportunidade da vida corporal, no mundo ainda de provas, expiações, início de regeneração, é intenso demais o que experienciamos, ou seja, o que borbulha na nossa intimidade diante dos estímulos que recebemos. Na estruturação do nosso projeto encarnatório, como sempre aqui falamos, o ambiente ao qual nós viemos reencarnar. Em que local do planeta, em que tipo de sociedade,
em convívio com que classe de espíritos? A estruturação do nosso projeto reencarnatório com a nossa família consanguínea, onde é a base do sucesso do nosso projeto reencarnatório. Onde trouxemos vetores reencarnacionistas imantando as nossas células perispirituais, nos direcionando ao trabalho, ao qual nós teríamos as melhores condições de aplicar as nossas potencialidades, de aprender a servir e amar. Como fazer, amados, para sentir essa grandiosidade em nosso íntimo, apesar das provas, das expiações, das oportunidades de reparação? Como perceber na nossa intimidade o que é que temos que fazer verdadeiramente? O objetivo que a cada manhã, como ciclo evolutivo que temos, nesse equilíbrio infinito do amor, da nossa escola planetária, de todas as galáxias, desde a intimidade das células ao macro infinito. Como fazer para ter o sentimento de alegria do propósito diário, a felicidade de cada manhã, mesmo com muitos problemas, porque aqui é um mundo de provas. Somos provados instantaneamente para que possamos ir mudando de escala, assim como na educação normal da vida corporal aqui, o prezinho, depois, digamos, desde lá do berço, o prezinho, e vai até os outros níveis. E aí é que nós tivemos a misericórdia de, nessa oportunidade da vida corporal, estarmos em contato com a nossa doutrina de amor e de paz e de luz. E que tem como referencial, como modelo, como guia de como nós temos que agir e fazer diariamente. Jesus, o nosso governador planetário, cuja sua plataforma de governo é a prática do bem, o perdão incondicional, aceitar as pessoas assim como elas são e amar sem nenhuma exigência. Lembrando o nosso mestre, nos conectando com as suas vibrações amorosas, continua ecoando em nossas consciências. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem são os nossos próximos? Estão lembrado da parábola do bom samaritano, onde foi questionado quem é o meu próximo? Então, que nós tenhamos olhos de ver, coração de sentir os nossos próximos, onde estivermos. Com esses sentimentos de alegria, de reconhecimento, do quanto somos assistidos, do quanto somos bem cuidados, do quanto somos extremamente amados. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, com esses sentimentos de amor. Amado Mestre, mais uma vez nós nos reunimos nessa manhã, Senhor, em seu nome, com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através de seus mensageiros de luz, que nos amparam, que nos assistem, que o Senhor nos conceda o amparo, a proteção, o apoio, a segurança, Senhor, em cada um dos lares a qual nós estamos unidos pelos fios do amor.
e a todos que as mentes alcançarem e que, de alguma forma, estamos sabendo que estão passando por maiores provas, por maiores aflições. Que o Senhor possa, Jesus, levar o lenitivo do seu amor a agasalhar os corações. Senhor, a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que ser gratos por tudo nas nossas vidas. Especialmente nós, encarnados, pela maior oportunidade concedida por Deus, nosso Pai, que é uma vida corporal inerente à condição evolutiva da nossa escola planetária. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade bendita. Por todos os atributos que trouxemos, por todas as potencialidades que foram concedidas e imantadas em nossos corpos perispirituais, para ser os estímulos da nossa caminhada em direção à luz. Mas, Jesus, a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que lutar na nossa intimidade, Senhor. O quanto ainda, Jesus, somos impulsivos. O quanto ainda, Jesus, somos impacientes, somos intolerantes. Ainda, Jesus, muitas vezes usamos do nosso olhar para a observação da crítica e não para o olhar da afabilidade e da compreensão que todos nós somos irmãos. Ajuda-nos, Jesus, a nós usarmos os nossos atributos, as nossas potencialidades para o bem e para o amor. Ajuda-nos, Jesus, a nós servirmos sem perguntar até quando, a nós amarmos sem colocar condições do sentimento dos outros. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em definitivo em nós a crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão, a falta de paciência, Senhor. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos sermos mais afáveis, mais dóceis, mais mansos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos. Ajuda-nos, Senhor. A prática incansável do bem, o bom ânimo e a alegria, porque já entendemos, Jesus, que só o bem e o amor é que permanecerá para a eternidade. E que só através do bem e do amor que iremos nos regenerar. E para que essa transformação ocorra na nossa intimidade, onde estivermos, com quem nos encontrarmos, por um segundo apenas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumento de estímulo, de bondade, de afabilidade, de doçura e de esperança. Porque só assim, Senhor, caminharemos em direção ao seu coração magnânimo e amoroso. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, me perdoem que às vezes eu alongo aí na minha
explanação. Ainda sou tão falho e pequeno e não consigo, às vezes, dominar ainda, né, as coisas como precisam ser feitas. Então, me perdoe. Né? E como sempre fazemos, amados, né? Os nossos encontros das nossas manhãs, como recomendação do nosso diretor espiritual, o nosso abraço fraterno, professor Eurípides e sua equipe, que estudemos o manual da vida, né? O manual do aprendizado do viver. Do viver com a vida corporal, com as oportunidades, com os estímulos que nós recebemos, né? Então, isso aqui é o farol, né? É o guia, né? O nosso evangelho segundo a nossa doutrina de amor e de paz e de luz. E amados, né? Estamos dando sequência aí nos capítulos. E o de hoje, aliás, né? Todos os capítulos, né? Nós poderíamos estudar meses, anos, e com certeza, amados, nós iremos estudar esse evangelho ainda em muitas outras encarnações. E com certeza também, assim que deixarmos os nossos corpos físicos. E com a misericórdia, a bondade do Senhor, né? De nós podermos sermos acolhidos em algum hospital, né? Porque ainda somos pacientes, ainda estamos doentes, né? Que continuemos no mundo espiritual, o estudo, né? Das lições, né? Do Cristo, da sua plataforma. E a de hoje, no mundo de provas e de expiações, no mundo da matéria, da vida corporal, né? É o capítulo 16. X vezes pauzinho, que ainda é o número em algarismo romano, né? E a lição é: não se pode servir a Deus e a mamão. Em cada coração, qual é a reflexão de cada um? Como é que nós estamos aqui? Nós estamos servindo mais de que lado? Como é que está a nossa vida diária? Os propósitos mais íntimos que às vezes não contamos para ninguém, nem para os espíritos da nossa extrema relação. Não se pode servir a Deus e a mamão. Bom, eu não procurei a origem da palavra, mas aí os bons de línguas, né? Eu sou quase analfabeto. A percepção que eu sinto aqui de mamão é como que? Como a matéria, como a riqueza material, como os bens materiais. Então está dizendo, não se pode servir a Deus e a mamão. Amados, antes de lermos algum trecho aqui, vamos fazer uma pequenina reflexão. O nosso Divino Mestre, governador planetário, o espírito de maior amor e sabedoria que participou e que participa da nossa escola, Jesus, né? Quando aqui esteve conosco, deixou muito claro nas suas ações e também ele disse: eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Imaginem nós. Agora, temos aprendido com os exemplos, e posso dizer mais, né? Nós que temos a misericórdia de fazer parte de quem a equipe de Jesus, através de Eurípides Barçanufo e sua equipe, nos assistem, temos aprendido com os exemplos desses espíritos que servir é um estado de sentimentos do espírito imortal. Então, servir não tem até quando. É servir sempre. E às vezes, ainda no nosso estado evolutivo, na nossa compreensão, nós temos a impressão que servir é como se fosse uma tarefa.
que tem começo, meio e fim. E servir, amados, é estar sempre pronto para tudo no limite das nossas forças. Até quando? Sempre. Então, servir aqueles que nos rodeiam da nossa vida consanguínea, no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade. Até quando nós temos que servir? Nós temos que servir sempre. No limite das nossas forças. Claro que, à medida em que a nossa vida corporal avança no nosso período de estágio, nessa encarnação, claro que muitas vezes não conseguimos servir em tarefas que vão requerer muito mais esforço físico. O servir aqui não está ligado somente ao trabalho das mãos, da mente e de tudo mais, ao trabalho de ser sempre útil, independentemente do que eu faça e onde eu esteja. E ainda, mas eu sei que talvez é difícil, porque ainda nós temos esses estímulos. Nós vemos, né, dentro do nosso sistema social, né, as assembleias, as academias, lutando, gastando tempo imensurável de energias para se montar uma forma em que eu possa receber sem precisar servir mais. O nome social que se dá é aposentadoria. Não tem problema algum. Mas não temos, o que nós temos que ter como sentimentos é que não interessa. Não vou servir nessa repartição, mas continuarei servindo e amando. Então, não se pode servir a Deus e a Mamon. Como é que nós podemos refletir mais profundamente? Então, o que refletimos agora? Vamos passar em revisão as nossas consciências. Servir é um estado da alma e nós vamos fazer isso para a eternidade. Se Jesus não veio aqui para ser servido, imagina nós. Só que, amados, ainda agora, mas em inúmeras reencarnações, como cada oportunidade que nós temos, nós fomos acostumados a ser servidos. Fomos acostumados a ser feito tudo à nossa vontade. Fomos acostumados a que tudo tem que ser feito conforme nós queremos. E isso continua impregnado em nossas células perispirituais, ao qual um dos grandes propósitos de todos nós é essa renovação, que nós é que temos que servir mais. E queria colocar um ponto também, amados, porque às vezes ainda somos generosos e servimos aqueles que comungam com os nossos gostos, com as nossas ideias. Mas deixamos de lado. Não queremos nem saber se aqueles irmãos não comungam com as nossas ideias. Aí nós não conseguimos ser generosos. É preciso de clarear nas nossas consciências que, de verdade, meus amados, o que nós já entendemos? Que tudo é propriedade divina. Tudo é de Deus. E que o infinito amor, a infinita misericórdia, a infinita sabedoria, o supremo saber, a suprema bondade, distribuiria de forma inadequada, injusta, os recursos
em que tantas plataformas dos governos da escola planetária, dos países, colocam, né, politicamente, falando sobre igualdades. Que é a grande dificuldade da minha verdade, porque, no fundo, não procuram a igualdade. Porque é o que nós vamos ler, então, aqui, para que nós possamos compreender. Entre todos os itens, tem a salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mão rico, parábola dos talentos, utilidade provincial da riqueza, prova da riqueza e da miséria, desigualdades das riquezas e dentro das instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos e transmissão das riquezas. Daria para nós estudar o resto do ano, né? Vou ler só o item 1, que é de Lucas 16, 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a mamãe. Então, o que tem sido, na nossa escola planetária, o grande motivo ainda das desavenças, para não dizer das guerras, para não dizer das algemas, que milhões de espíritos traçam um com os outros por causa da riqueza material, por causa daquilo que é transitório e passageiro. Quantas famílias que, na repartição das riquezas, as maiores desavenças ocorrem. Temos atendido nos nossos tratamentos espirituais, nas sessões mediúnicas, espíritos há 500, 600, 700 anos em contenda por causa de bens materiais. Amados, isso, grande maioria deles, já sem corpo físico. Então, como entender essas desigualdades que as plataformas políticas tanto colocam? Porque ao invés de trazer o sentimento de irmandade, de necessidade de um auxiliar o outro, trazem em suas plataformas as divisões entre classes, tipos de trabalho e tudo mais. Mas nós, que temos a claridade da doutrina espírita em nossos corações, nós seremos os intermediários dos recursos. É da nossa responsabilidade, onde estivermos. Não estimular sentimentos de discórdia e de divisão, mas sim, com os olhos do espírito imortal e do amor, entender as necessidades das desigualdades. Desigualdades das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procura resolver, desde que se considere apenas a vida atual. É onde as plataformas não conseguem avançar, porque ainda os olhos é apenas da vida corporal. Não tem a percepção e o sentimento do espírito imortal. Então, inutilmente se procura resolver, desde que considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, aqui, aos olhos dos espíritos, nós, sentindo que nós somos criaturas de Deus, compreendemos
as necessidades das nossas provas em relação aos recursos materiais. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-se possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido desta ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a consente em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Então, meus amados, vamos refletir um pouquinho na intimidade de cada um de nós. Somos conscientes que nós estamos encarnados por um período de tempo nessa oportunidade. Jamais podemos deixar de observar, de lutar, trabalhar, para que nós possamos atender às necessidades da vida corporal. Porque, às vezes, se nós não tivermos o entendimento do ser espiritual que somos e o que nós temos que fazer com os recursos que temos, dá a impressão que ser rico é pecado. Maneira de dizer que ser rico é ofensivo. Não tem nada disso. Inclusive, Jesus, o amado mestre, disse que ele estava vindo aqui, trazendo as lições das leis divinas, exemplificando-as, para que todos nós, inclusive, pudéssemos viver em abundância. Não tem mal algum. O problema, a essência da nossa lição de hoje. Eu levo a minha vida, o propósito maior da minha vida, tudo que eu faço está baseado em eu ter mais recursos? Mais coisas materiais? Claro, falando novamente, eu preciso das coisas materiais. E a lei do trabalho é lei divina para adquirir os recursos das coisas materiais. E qual é o limite de recursos materiais que eu possa ter? Não tem limite. Pode ter a riqueza que for possível ser alcançada. Mas, na intimidade, o que eu faço com os recursos que eu tenho? Amados, nós somos conscientes que a hora que nós deixarmos o nosso corpo físico, digamos assim, forma de expressar, onde que nós iremos habitar? E aonde nós formos habitar, que é um campo vibratório energético em sintonia com o que nós construímos na nossa intimidade, não nos será perguntado qual foi a minha profissão. Se eu fui médico, engenheiro, dentista, advogado, carpinteiro, empregada doméstica, atendente de padaria, não será nos perguntado. Será percebido e nós estaremos conectados que onde nós estivermos e o que nós fizemos, o que nós impregnamos em nossas células pré-espirituais, que é o que é a nossa essência, que como nós servimos, digamos assim, eu, como engenheiro, servi como? O que eu fiz desses atributos? O que eu fiz com os recursos da inteligência? Serviu para quê? Para que bem? Não será perguntado quantos metros quadrados tinha a nossa casa? Quantos quartos? Será não nos perguntados, mas estará vibrante em nossas células espirituais? Quantas pessoas nós agasalhamos em nossas casas?
Para que serviu? Não será nos perguntado que carro nós tínhamos na hora que deixamos o corpo físico? Se era o modelo do ano? Não. Estará impregnado em nossas células perispirituais o que nós fizemos com o nosso carro. Quantas pessoas nós transportamos? Para que ele serviu? Então, meus amados, tem algum problema nós termos o carro do ano, a casa no bairro bom? Não tem problema algum. Mas é preciso que tudo que nós tivermos em termos de recursos materiais possam servir. Possam servir aos outros. E aí, voltando à essência da nossa lição, possa servir aos outros até quando? Sempre. Que eu tenho que amar e ajudar? Sempre. Não é tarefa que tem começo, meio e fim. Eu tenho que ajudar a minha família consanguínea, os meus amigos de trabalho, a sociedade a qual eu vivo. Até quando? Sempre. Então é preciso que na nossa intimidade nós passamos então a ter o olhar que nós podemos adquirir os bens materiais com trabalho digno, amorosamente, cumprindo, meus amados, todas as leis humanas, cumprindo todas as leis humanas que regem os recursos materiais. Dizendo simples, bem simplesmente falando, cumprindo as leis humanas feita pelos congressos, discutida pelos representantes do povo, rigorosamente. Muito importante, porque, de verdade, né? O que nós vamos levar na hora que nós vamos deixar o corpo físico? Vocês já perceberam que a gente deixa tudo, 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 tudo. E está relacionado à forma que nós vivemos. Está relacionado a quem nós servimos. A Deus? Ou vivemos por conta somente de adquirir recursos materiais? Adquirir recursos materiais é caminho de oportunidade de distribuí-los onde nós estivermos e seja feito com amor. Gostaria, amados, só ler do nosso livro Pensamento e Vida, porque às vezes vem sentimentos de que a prosperidade é algo que nós não devemos lutar para ter. Equívoco, né? Brinco assim, ou perdoa que eu vou repetir, né? O que às vezes eu já falei tantas vezes, mas acaba sendo de mim, eu acabo falando, né? Eu tive a misericórdia divina da reencarnação de uma família numerosa, fui o 17º filho. Vim nascer num berço, inclusive diretamente com a natureza. Nasci em domicílio, em um sítio onde a minha família morava. Nós morávamos então na roça, onde a casa não tinha forro, digamos assim, o piso era cimentado,
como nós éramos muitos irmãos, dormiam 4, 5 em cada quarto. Os nossos colchões eram de palha de milho, sabe a espiga de milho? Você tira a espiga, fica aquela palha, e a gente fazia os nossos colchões. E às vezes ia junto com as palhas algum daqueles caroços que é o pé da espiga, né? E que às vezes à noite apertava as costas, né? E por misericórdia divina e por amor, tive condições e fui educado no trabalho árduo, do suor da testa. E hoje eu tenho alegria de morar em uma casa confortável, onde ao invés de ser piso de chão batido ou cimentado, é de carpete de madeira, onde eu não durmo mais num colchão de palha, mas sim num colchão de mola ensacadas com pilotope duplo. Desfruto do conforto do ar-condicionado, mas tenho a imensa alegria que tudo isso é conforto e serve para aqueles que compartilham comigo a minha existência. Então, amados, prosperidade, do livro Pensamento e Vida. Prosperar na terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe as posses, pleiteia relevo, autoridade e domínio. Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar o prestígio e não falta quem surja no prélio estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo. Milhões de homens de hoje vivem à cata de ouro e predominância como o mesmo empenho que antigamente, em aprendizados mais simples, se integravam os mistérios primitivos da caça e da pesca. É que, na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental constituída da base de nossas emoções e desejos, que é o capítulo. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Ou seja, aquilo que realmente eu procuro constitui a base das minhas emoções e dos meus desejos. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que ocupam a nossa alma. Então, nós atraímos o espelho do nosso coração, atrai aquilo em que nós procuramos. Então, ele disse, trazam à rota os elementos que ocupam a alma. Não esqueçamos, todavia, que, na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção. Nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção. O que é a minha atenção todo dia, a cada manhã? Qual é o meu propósito? Demorando-nos nesse ou naquele setor da luta conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Demorando nesse ou naquele setor da luta conforme a extensão e duração dos nossos propósitos. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem, ininterruptos, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se os reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira da tartaruga que na carapaça, formada por ela própria, se isola e refugia. Ou seja, eu permaneço tanto à procura à cata do ouro, dos bens materiais e transitórios, faço isso, me dedico a vida a isso, e quanto mais eu tenho, mais eu quero acumular. Então, isso associa a minha mente. E aí, irmãos, vem um parágrafo de profunda reflexão. Em razão disso,
O conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito os sagrados objetivos da criação. Então, é muito discutido, né? O que é a prosperidade como Espírito de Deus e com os recursos materiais. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fator de enriquecimento geral, se aquilo que eu tiver não for para servir para todos, se for para mim guardar meus recursos no Banco da Suíça, ou guardar no banco, ou ter 50 casas que não servem para todos, eu vou estar com problema. Entretanto, se os não converte em fator de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para a libertação, para libertar-se do azinhavre da usura. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida com anseios repetidos de saliência individual e adquirem um vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimento as suas conquistas no amparo e educação aos companheiros da senda humana, se aquilo que eu aprendi não for para servir, se os recursos materiais que eu herdar não for para dividir, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância e emitem, caindo em perigosos labirintos da purgação. Há, por isso, muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma. Amados, quantos corações adornados em ouros e servos estão na miséria mais deplorável do que aquele que talvez não tenha o pão no dia. Estão repetindo, há por isso muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma. Porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos louváveis de reparação. Enquanto o banquete ou pipa e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair a preço de longos estágios na perturbação e na sombra. E aí muitos filósofos e religiosos perguntam: por que motivo protegeria Deus o progresso material dos ímpios? Isso não se fala tanto, né? Como é que pode aquela criatura faz mal para tanta gente, explora tanta gente e fica tão poderoso? Como que pode? Deus não é infinito bom e justo? Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade ausente da reta conduta não passa de apropriação indébita, e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, que exige a formação de reflexo contrário aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito imortal o reflexo dominante da luz. Então, amados, que tudo aquilo que tivermos, inclusive, né, o que é verdadeiramente nosso, que é o nosso amor, que é o nosso desejo de servir. E agora, hoje, nessa manhã, a cada um desses corações, mais uma vez, brilhou a luz que não mais perguntaremos: até quando eu vou servir? Não mais perguntaremos a quem eu vou servir. Porque brilhou em nosso espírito imortal
o campo energético do código divino do amor em nossos espíritos. Que lutemos, que trabalhemos muito, sim, todo dia. Desculpa, assim, nada desse negócio de aposentar. Pode ser até na repartição, alguma coisa assim. Mas nada. No limite das nossas forças, trabalho árduo sempre. Para que possamos doar de nós, do nosso esforço, de nós estarmos sempre prontos. Servir sempre. Essa é a essência. Perdoe-me, né? Na minha ínfima condição, que consigo captar a transmitir para vocês. Que não mais olharemos a nossa vida agora reencarnatória com o nome e essas personalidades que temos, João, Joaquim, José, Maria. Não. Que olhemos para nós mesmos como Espíritos de Deus e que estamos na tarefa do Cristo de regeneração de nós mesmos para que quando nessa oportunidade deixarmos nossos corpos, estaremos ricos, brilhantes de amor, de alegria de viver e de servir sem exigir, sem perguntar. Sempre. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons, que alegria todos nós sentimos envolvidos por essas doces vibrações, enchendo os nossos corações de alegria, de esperança e de otimismo. Nós lhe rogamos, Senhor, que através de seus mensageiros de luz e do amor, presentes em cada lar, agasalhe a cada coração, concedendo a todos nós, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, magnetize todos os nossos corações, dulcificando-os, para que sejamos mais pacientes, mais compreensivos, mais amorosos e bondosos, fortalecendo-nos, Senhor, para que possamos servir sempre sem nenhuma exigência. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. Que a cada dia, Senhor, possamos fazer mais e melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Mestre, permita que seus mensageiros de luz e do amor magnetize a água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, Jesus, para o equilíbrio das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Está encerrado, meus amados, o nosso encontro da manhã de hoje. Estamos todos convidados em sono útil na noite de hoje a participar no Hospital da Esperança de um seminário. Esse seminário, novamente, é concedido aos espíritos nos estudos dos projetos reencarnatórios. Nós somos convidados a participar para aqueles que virão obter e ter novamente a oportunidade da vida corporal. Nós, aqui encarnados em desdobramento, em sono útil, poderemos dar testemunho das nossas experiências, a encher os corações daqueles que irão reencarnar de alegria e de sentimento de grandiosa oportunidade. Todos que assim desejarem, a equipe do nosso professor Eurípides nos acolherá com extremada alegria e amor. E mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem comigo em mais essa manhã de hoje. Quanta gratidão, amados, por vocês não me deixarem. E